Gravar. Bom, gente, o áudio tá bom, a imagem tá boa, porque aqui a minha imagem tá bem legal. Então tá certo. Meninas, hoje eu preparei assim um encontro, um encontro onde a gente realmente assim possa apresentar, né, as nossas, eu falo assim, as nossas fragilidades. Porque nós somos mulheres, nós somos empreendedoras, nós somos mães, nós somos esposas, nós somos professoras, né? Trabalhamos em outros lugares também, como a Raquel que está aqui, e nós exercemos tantas funções, né? E quando a gente exerce várias funções, a gente aprende um pouco sobre nós também, né? Eu aprendi muito dentro da maternidade, aprendi muito como esposa, aprendi muito como consultora, como empreendedora. E quando a gente aprende, no meio do caminho, a gente passa por algumas dificuldades também. E nada que a gente faz, nenhuma das tarefas que nós vamos exercer, a gente exerce 100% perfeito. Nossa Senhora, eu sou uma excelente esposa. Meu Deus, meu marido me ama, ele morre por mim. Nossa, não é assim, né? Claro que eles morrem pela gente, né, gente? Mas, Na verdade, essa parte é bom que seja assim, né? exatamente. Mas a gente sabe que às vezes a gente erra também como esposa, né? Às vezes a gente vai fazer alguma coisa, a gente não vai fazer 100% perfeito, a gente aprende no processo. E isso acontece dentro do nosso trabalho, isso também acontece com os nossos filhos, né? Às vezes eu erro aqui com o Rodrigo, já pedi várias vezes perdão para ele, falo, filha, a mãe errou, a mãe se exaltou aqui, eu não devia ter falado dessa forma, e a gente vai aprendendo, né? E também dentro do nosso negócio Marquee. Quantas vezes a gente atendeu uma cliente do jeito que a gente não deveria ter atendido? Ou às vezes a gente fez uma entrevista mal feita, aí você olha e fala, cara, poderia ter feito essa entrevista melhor. E isso que eu estou trazendo aqui para vocês é para que vocês entendam que existem fragilidades. Em tudo que a gente for fazer, vai ter momentos que a gente vai se sentir mais frágil, que a gente vai olhar e vai falar assim: meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou no caminho certo? E isso não acontece só com uma pessoa, acontece com todas nós. Todas nós passamos por esse momento. Então, e o que faz a gente seguir, né? O que faz a gente persistir, o que faz a gente acreditar é a perseverança. Então, eu queria falar sobre isso com vocês, porque quando a gente coloca a perseverança em cima de alguma coisa, é porque realmente a gente acredita nisso. Quantas vezes a gente foi perseverante no nosso casamento? Você olha e fala, não, eu acredito na comunhão, eu acredito no meu parceiro, eu acredito no meu marido, eu acredito no que nós vamos construir, eu acredito na nossa descendência. Quantas vezes a gente foi perseverante no nosso trabalho? Você olha assim e fala assim, não, eu acredito nessa empresa, eu acredito na minha função dentro dessa empresa, eu preciso ser perseverante aqui. E aí você persistiu, e aí você passou pelos desafios, e aí você escutou às vezes coisas que você não gostaria de escutar, mas no final de tudo, valeu a pena. Quantas vezes, meninas, nós somos perseverantes na nossa fé? Que a gente passa por dificuldades, por momentos que você fala assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Eu acredito tanto em ti, eu tenho tanta fé, eu acredito tanto no Senhor, e por que eu estou passando por isso? Mas o que faz a gente acreditar é a perseverança, é insistir, é ter fé. E isso abastece o nosso coração. E eu queria trazer essa palavra aqui para vocês, meninas, porque nós somos uma geração que menos tem paciência para viver o que verdadeiramente significa perseverança. Hoje a gente está numa geração que a gente acha que a vida é que nem a internet, sabe assim? Hoje as pessoas, gente, não têm paciência de esperar o Google carregar. Quantas vezes você coloca o negócio no Google, o negócio não carrega e você bate o dedo assim na tela do celular? Você não tem paciência de esperar o negócio carregar. Isso já aconteceu com vocês? Antigamente, como que era a nossa internet, gente? Eu tinha internet de escada, que tinha que usar a internet depois da meia-noite. Tinha tudo, sabe assim, tinha todo um trampo
Mas a gente tinha paciência de ficar lá esperando a internet funcionar para eu poder colocar uma informação lá, para eu poder pesquisar. Hoje as coisas estão muito rápidas. Tudo é na palma da mão. Hoje, até com a inteligência artificial, às vezes você não coloca a sua cabeça para pensar. Suas ideias estão confusas, você coloca lá no chat GPT e o chat GPT pensa para você, né? Então, não estou falando que isso é errado, gente, mas eu estou falando que isso cria em nós uma certa ansiedade, um certo desespero em querer ter as coisas da noite para o dia. E aí, várias coisas influenciam para isso. As redes sociais. Gente, o Guilherme acordou, tá? Eu acho que eu vou ter que parar para fazer mamar para ele. Eu estava contando que ele ia acordar mais tarde. Mas só para concluir essa parte aqui, quantas vezes a gente, e inconscientemente ou conscientemente, a gente olha outras pessoas e a gente fala assim, cara, fui da noite para o dia. Como que foi tão rápido para essa pessoa? E para mim está sendo tão custoso, está sendo tão custoso. A gente precisa entender que cada pessoa vai ter o seu tempo para cada coisa. Essa é a primeira coisa que a gente precisa ter claro dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Porque quando a gente tem isso claro dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, gente, a gente não se desespera para conquistar algo que você já sabe que é seu. Você já sabe que é seu. Você vai conquistar aquilo, mas vai ser no tempo certo, tá? Porque quantas vezes as pessoas deixam de acreditar ou deixam de fazer algo ou desistem pelo simples fato de não conseguirem alcançar aquilo no momento em que elas queriam. Então, eu quero deixar isso, né? Eu quero que vocês reflitam sobre isso, porque ser perseverante é a gente insistir, sim. É a gente bater na porta, é a gente não ir embora. Mas entender que perseverança também, muitas vezes, não é você desistir do seu sonho, mas às vezes é desistir da sua estratégia. Às vezes o problema está sendo a estratégia. E uma coisa que eu anotei aqui, gente, quando eu estava estudando sobre perseveranças para falar para vocês aqui, é que, olha isso aqui, gente, a gente nunca você vai desistir de algo que é a sua paixão. Você nunca vai desistir de algo que é da sua paixão. Às vezes aquela paixão vai florescer mais no seu coração, às vezes ela vai estar um pouquinho mais assim, a chama não vai estar tão acesa, mas você nunca vai desistir do que é a sua paixão. Quando você é consistente, gente, escrevam isso aí, quando você é consistente com o que você acredita, as pessoas certas te encontrarão. As pessoas certas vão te encontrar. A cliente certa vai te encontrar. A consultora certa vai te encontrar. As líderes certas vão te encontrar quando você é consistente com aquilo que você acredita. E eu quero te convidar, meninas, eu quero convidar vocês a pensarem os motivos que fazem vocês acreditar. Não só em relação ao negócio e marquei de vocês, mas em relação ao que vocês fazem. Voltem a pensar nos motivos de vocês. Porque quando a gente pensa nos nossos motivos, quando a gente consegue criar essa consistência. Se o seu motivo for algo supérfluo, se o seu motivo for algo que não tem raízes, se o seu motivo ele for algo raso, você não vai conseguir ser consistente. Eu falo que eu sou consistente dentro da Mary Kay, meninas. E olha que eu já tive muitos altos e baixos. Eu não sou uma pessoa que sempre tive resultados bons dentro da Mary Kay. Eu já tive resultados péssimos. Mas eu sempre fui consistente e vejo que as minhas líderes também são. A gente passa, a gente peleja, a gente duvida, mas a gente é consistente porque no fundo, no fundo, a gente sabe o porquê nós estamos aqui. A gente tem os nossos motivos que faz a gente estar aqui. E se um dia a gente for olhar uma para outra e falar assim, gente, hoje não faz mais sentido eu estar na Mary Kay,
né? O que eu tinha que operar, que eu já operei, vai ser com o coração tranquilo. Não vai ser uma coisa que vai ser pesada, sabe aquela coisa assim que você vai olhar para trás e vai falar assim: Nossa Senhora, por quê? Não, a gente vai ter o coração tranquilo. E eu tô falando isso para vocês, meninas, para vocês realmente se apegarem ao motivo de vocês. Quando o propósito realmente é forte, você vai aguentar passar pelo processo. Porque o que eu quero deixar claro aqui hoje para vocês é que não é mostrar para vocês assim, nossa, meu Deus, Fernanda, você está falando de um jeito que parece que vai ser tão pesado. Não é que é pesado, meninas, é que no meio do caminho a gente vai passar por algumas dificuldades que vão desafiar a nossa paciência, que vão desafiar, é, que vão desafiar o nosso acreditar, que vai te colocar à prova. Mas tudo isso vai fazer com que a gente cresça, tá? E aí, é, falando novamente aqui, né? Igual eu estava falando para vocês, que a gente acha que a vida é igual à internet, né? Que a gente precisa ser acelerada, que tem que acontecer em um piscar de olhos. Pode falar, tá? Pode abrir o microfone, se quiser. Pode abrir. Não, Fer, para não te interromper no teu raciocínio, Não, pode falar, não tem problema não. é que você falou assim, né, sobre ser pesado. Não é que é pesado, é que exige um certo compromisso com as coisas, né, com o nosso motivo. Então, diante do desafio, não é assim, ah, eu vou chutar o balde, por mais que a gente pode ter vontade. Mas e se eu chutar daí? E Uhum. aí? Eu- chutar o balde vai fazer que apareça outro cheinho do meu lado? Não vai. Exatamente. Então, precisa ter um certo compromisso com isso, porque a vida é assim. É isso que você está falando, assim, da influência da internet hoje é muito forte. De, nossa, fulano ficou milionário rapidamente, nossa, fulano conquistou isso, conquistou aquilo. Só que é muito sério isso da gente ter o compromisso com os nossos motivos, com os nossos sonhos, com os nossos porquês. Porque a hora que a gente vê, nossa, fulano tá com super sucesso, mas o que que é o sucesso dela? É a custo de quê? Uhum. Às vezes, eu estar no lugar dela e ter o sucesso dela, eu teria que negociar os meus porquês. E aí não faria sentido na minha vida. Então, esses desafios é necessários a gente passar e ter esse compromisso, sempre com o porquê que eu estou fazendo isso, porquê que eu estou aqui, o porquê que eu devo continuar. Porque se eu chutar o balde, não vai aparecer outro balde cheio do meu lado. Às vezes o trabalho de ir atrás de outro balde, estudar qual balde vai ser melhor, comprar outro balde, vai ser muito mais difícil. Exatamente. E o que a Thaís fala aqui sobre compromisso é uma palavra que eu falo que nós temos em tudo, desde o início aqui da minha fala, né? Nós temos um compromisso com o nosso casamento, nós temos um compromisso com os nossos filhos, a gente tem um compromisso com eles. Eu não vou deixar meu filho, vou sair à noite, vou largar meu filho em casa. Eu tenho um compromisso de ser uma boa mãe, eu tenho um compromisso de ser uma boa diretora, né? Eu tenho um compromisso com as minhas clientes. Então, essa palavra compromisso, meninas, é o que muitas vezes as pessoas querem fugir. Elas querem fugir do compromisso, né? E isso que a Thais falou foi muito legal, né? A respeito do balde. Exatamente, né? Se eu chutar o balde, não vai aparecer outro balde cheio do meu lado, né? Não adianta eu querer dar uma de doida, eu vou chutar esse balde, não. Né? Às vezes a gente precisa de um dia ali para colocar a cabeça no lugar, de alguns minutos para a gente poder pensar, mas eu preciso voltar, né? Voltar para minha rota, voltar para o meu trilho, voltar para minha raia, certo? E aí eu estava falando aqui para vocês a respeito, né? Que a gente acha que a vida é igual à internet, porque a gente acha que a gente precisa ter uma vida acelerada, que as coisas têm que acontecer num piscar de olhos, e não é bem assim, tá? A melhor oportunidade, meninas, não é a oportunidade que passa, mas é aquela que você agarra. Porque a gente pensa assim, a oportunidade passou e eu não aproveitei. Não é que você não aproveitou. A oportunidade está aqui. Você só precisa agarrar essa oportunidade. É aquela que você acredita, é aquela que vai te ensinar. E é aquela que você vai aprender muito no caminho. Gente, eu vou ter que fazer mamar pro Gui, tá? Já eu volto, tá bom? Rapidão, ele vai mamar e a gente já conversa. Guardem aí. Vão conversando entre si aí.
E aí, Amanda, vamos pro resort? Bora. Falta alguns inícios, hein? Vou ter que correr nesses últimos 30 dias aí. Eu também. Mas eu tô com esperança. Nada é impossível aquele que crê. Pois E é, que faz acontecer, né? Não adianta só crer. pois é. A Fer estava falando, né, da questão de oportunidades, né? A gente precisa realmente aproveitar as oportunidades, né? Não pode deixar elas passarem. E o dia que eu estava a gente tava no seminário, né? Eu estava falando com a Mara sobre isso, né? Que as pessoas que estão lá no topo, que estão, né, que tem sucesso, que está entre as tops, né? Top 1, top 2, top 3, que a gente vê e fala assim, né? Uau! São pessoas que persistiram, que não desistiram, né? Porque desafios todo mundo tem. E a vontade de chutar o balde todo mundo tem, né? Só que quem tá lá no topo, quem tá vencendo, são aquelas pessoas que não desistiram. São aquelas pessoas que pegou do balde, né, e fez uma oportunidade. Então, que a gente possa realmente aproveitar todas as oportunidades, que a gente possa colocar a nossa cabecinha ali no lugar, né? Quando vier ali os desafios, o cansaço, que a gente possa descansar, mas não desistir, Uhum. porque os pensamentos eles vêm, né? Eu acredito assim que o maior desafio, não só nosso como consultora, como diretora, mas o maior desafio hoje do ser humano é lidar com a mente. A gente precisa ter essa liderança sobre a nossa mente, né? Porque se a gente liderar a nossa mente, a gente vence tudo. Porque tá tudo dentro de nós. O medo, a ansiedade, a insegurança, é tudo na nossa mente. Então a gente precisa permanecer firme, permanecer constante e continuar fazendo, né? Mesmo que fala assim, ai, será que, né, aquelas dúvidas, né? Será que estou no caminho certo? Será que estou fazendo certo? É continuar fazendo. É essa persistência que vai fazer com que a gente tenha cada vez mais resultado, né? Ô, Raquel, você quer compartilhar com a gente algum desafio que você vem tendo? A Fer voltou. Meninas, obrigada, tá? O Guigui, ele normalmente acorda um pouquinho mais tarde, mas hoje ele quis acordar mais cedo. Mas, gente, voltando, né? E existem algumas fases que nós que vivemos dentro do empreendedorismo que é importante a gente refletir em que fase que eu estou. E eu vou falar de algumas fases aqui para vocês, né? E a primeira fase, normalmente, é a fase da empolgação. Todas nós, quando iniciamos um negócio, a gente fica empolgada, não é verdade? Porque tudo é novidade. Gente, eu me lembro até hoje, quando chegou a caixa e era um DVD. Aí eu coloquei o DVD lá na televisão e eu vi a mulher fazendo sessão. Eu falei assim, cara, é só eu fazer isso então, gente, mas, sabe, uma coisa diferente. Eu nunca vi aquilo, eu nunca tinha visto nada quando eu vi tudo personalizado. Quando eu recebi a primeira ligação do staff da Mary Kay, eu achei o máximo alguém lá da Mary Kay me ligando. Então, o que eu preciso entender? Que existem fases, que vai existir fases que eu vou viver dentro do meu negócio. Primeira fase, empolgação, tudo é novidade, eu quero vender para todo mundo, eu quero vender para os cachorros da rua, eu quero falar de Mary Kay. No início eu fui a Mary Kay chata, porque eu queria falar de Mary Kay para todo mundo, eu estava empolgada, era um negócio que estava me deixando feliz. Primeira fase que a gente vive é essa. Segunda fase, alguns passam por essa fase, que é um pouquinho da fase da frustração. Por que, Fer, acontece essa fase? Porque começam a aparecer os nãos. As vendas, elas dão um pouquinho de caída. Porque na primeira fase, você já vendeu para todo mundo. E agora, para quem que eu vou vender?
E aí você começa a prospectar, às vezes, contatos contatos mais frios. E isso acontece na iniciação também. Você começa a iniciar um monte de gente porque você começa a iniciar as pessoas que você conhece. E aí você parte para as pessoas que você não conhece tão bem e você começa a levar mais nãos. E é onde, gente, começa a fase da comparação. E é aqui que as pessoas começam a desistir. Olha como que é rápido. Olha como que tem muitas pessoas que desistem na segunda fase. Frustrou, recebi não, esse negócio não é para mim. E aí existe a terceira fase, que é a fase da perseverança. Quem continua aprendendo, quem continua divulgando, quem continua estudando, começa a colher resultados. A Raquel, que está aqui, é uma consultora perseverante. Desde os nossos inícios, dos nossos encontros, a gente está aqui. Inclusive, minha amiga, eu quero te parabenizar, porque você é uma consultora que foi extremamente perseverante. Você não foi uma consultora que começou, uau, tendo extraordinários resultados. Você começou aos poucos e você foi perseverante com a sua realidade. Fer, esse mês eu vou vender pelo menos R$300 a mais. E você perseverou em cima disso, você acreditou, você persistiu. E a colheita dos seus resultados foram muito maiores do que essa. Então, pode falar, amiga. Já a Amanda tinha acabado de perguntar quais os meus desafios, né? Uhum. E aí, né, daí você chegou e ia concluir. E a sua pergunta. É bem isso, Fer. A gente, assim, faz 9 meses que eu tô na Marquei, mas essas etapas a gente passa, né? Aí em novembro, eu lembro quando eu fiquei uma das primeiras, nossa, deu aquele boom, né? Falei, nossa, e daí você quer vender para todo mundo. Depois, né, as vendas dão uma caída, daí você vai tentando, e hoje eu vejo que, igual aquele dia que eu te falei, Fer, não tá uma semana legal, parece que tá pesado, tipo assim, né? Não digo na Mary Kay, tava um negócio pesado em outras áreas, outras coisas, mas daí eu falei, não, eu vou persistir. E, em nome de Jesus, eu não fechei meu mês ainda, né? Tanto nas vendas, quanto nas iniciações, eu comecei a oferecer para uma outra mulher, não a conheço, igual você falou, a gente oferece para quem a gente conhece primeiro, né? Tem gente que fala, parece que assim, tá bom, eu tô sentindo assim, que com as pessoas que eu conheço, está sendo mais difícil do que com as pessoas que eu não conheço. Uhum. As pessoas que eu não conheço, parece que elas querem escutar mais, entender mais como que funciona. E Uhum. as pessoas que eu conheço, tipo assim, não dão muito valor, vamos se dizer. Não Uhum. querem escutar como, tem gente igual o mês passado que eu fiquei em primeiro, depois que você postou, daí lá na empresa, nossa, já a Raquel vai vir com carro rosa, sabe assim? Aí parece que a pessoa vê, nossa, agora sim, tal. Falei, gente, são muitas etapas. Uhum. É isso que eu falei, são muitas etapas, a gente trabalha, mas são muitas etapas, porque todo mundo só vê, chegou no topo, vamos se dizer, né, porque ficou em primeiro, mas ninguém vê a luta, né, constante, né, o trabalho constante que a gente tem, e acha que é só, igual a Thaís falou, o copo tá cheio, se eu desistir, eu vou conseguir o copo cheio em outro lugar? Uhum. Né, mas eu vejo o desafio que eu estava, né, que eu estava vendo, mas seria isso, para as pessoas que eu conheço, eu oferecer, a pessoa não, tipo, parece que não querer nem o começo ouvir o começo, Uhum. do Não que te dá para as nem pessoas, oportunidade. isso, do que as pessoas que eu não conheço. É Entende? esse desafio que eu tô vendo mais. Raquel, a gente vai fazer algumas mentorias individuais, tá? Vai ser bem legal. A Thaís fez a divisão lá
das mentorias que nós vamos dar. E a gente vai misturar. Então, assim, vai ser bem legal, porque, por exemplo, eu não sei como for definida, a Thaís já fez a divisão, mas a gente vai dar uma mentoria individual para vocês. O legal é que você vai poder apresentar, Raquel, exatamente essa dificuldade que você está passando para sua mentora. E aí, não sei qual que vai ser, não sei se vai ser a Thaís, ou a Paty, ou a Amanda, mas o legal é que elas vão poder te auxiliar nisso, e é claro que eu também estou aqui, minha amiga. Então, você também vai poder, né? Vai ser bem legal, Raquel. A gente está trazendo essa novidade exclusiva aqui para você. Se as meninas... A Raquel vai ser comigo. Raquel! Aí, Raquel, um super presente. Amém. Ai, que legal. Aí a Thaís já vai conseguir compartilhar algumas ideias, porque igual eu falo, Raquel, por mais que nós somos todas diretoras, cada uma tem um pouco da sua individualidade. E a Thaís com certeza vai conseguir passar um pouquinho do que ela sabe para você, né? Além do que eu já passei. Então vai ser bem legal. Como a Amanda vai passar para a mentorada dela também, depois, eu também nem sei quem são as minhas, depois a Thaís vai mandar lá no grupo. Tá bom? E olha só que legal, eu não lembro, eu fiz a divisão, mas eu não decorei quem que era, de quem. Eu abri agora aqui e vi que a Raquel ficou comigo. Mas, Raquel, a hora que você começou essa fala e você falou assim que tem 9 meses de Mary Kay, eu lembrei que ontem o aplicativo da Mary Kay me notificou que eu tinha 9 anos de cadastro. Olha, aí eu pensei aqui, olha, nossa, ela 9 meses nesses perrengues, eu tô há 9 anos nesses perrengues. Aí, ó, vocês estão vendo, gente? Sim, eu pensei isso, assim, né? Mas eu penso, assim, nessas coisas, mas de uma forma muito leve, assim, porque faz parte, né? E quando você foi falando, comigo foi a mesma coisa. Eu tinha dificuldade de vender para quem eu conhecia. Eu fui vendendo para quem eu não conhecia. Então, eu trabalhei muito, muito redondinho no começo. Aquilo que Mary Kay ensina, se você vai, faz o atendimento, né? Na época a gente falava muito claro, sessão de beleza, preenchia o perfil do cliente e eu entrava em contato com quem a minha cliente indicava e eu atendia essas pessoas. Tem cliente até hoje que vieram dessa forma, porque quem eu conhecia eu tinha dificuldade de vender, não compravam. Não sei se eu oferecia assim com mais vergonha para quem eu conhecia, não sei. Mas foi assim nos primeiros anos. E quando eu comecei a marcar, eu trabalhava num lugar também e tinha esse tipo de comentário. Que eu ia, daqui a pouco tá chegando aqui o carro rosa. Pois é, depois de uns anos eu fui lá entregar produto com o meu carro rosa. Então, o que você falou assim, eu fui me identificando e que legal que você caiu para mim. Então, a gente conversa depois para partilhar um pouco mais sobre isso, porque faz parte, tá? A melhor consultora do meu time é minha prima, a Renata, que tá aqui, que logo vai ser diretora. Eu fui oferecer a oportunidade, olha só, eu fui oferecer a oportunidade para a Renata começo de 2021. Olha só, eu entrei lá em 2017. E eu nunca tinha oferecido um produto para a Renata. Olha quanto tempo demorou. Ela me via vendendo, ela via ali eu postando, mas eu não falava diretamente com ela, até que um dia eu fui lá falar diretamente da oportunidade. E ela foi, acho que, a primeira pessoa da minha família que comprou alguma coisa de mim, né? Então faz parte, tá bom? Importante é ter quem tá comprando, quem tá abrindo as portas pra gente, não é? Exatamente. Mas é bem isso que a Thaís falou. Quantas vezes eu também demorei para oferecer de fato a oportunidade ali para as pessoas que estavam próximas a mim. E às vezes a gente não sabe se é vergonha ou se a gente tem medo da rejeição, da pessoa às vezes falar uma coisa que vai te deixar chateada, e aí você vai postergando, né? Mas que bacana, que bom que caiu aí vocês duas. E aí, meninas, queria falar aqui para vocês, né, da quarta fase, né? Falei da terceira fase. A quarta fase, que é o que? O resultado. As pessoas às vezes vão olhar e dizer, nossa, como que foi fácil. Igual a Raquel acabou de falar, nossa, daqui a pouco vai vir de carro rosa. Mas ninguém viu os dias difíceis, né? Porque os dias difíceis, eles também acontecem. Da mesma forma que os dias de muita alegria, de muita felicidade nós temos, os dias difíceis também vão acontecer. Então, a quarta fase é o resultado. Vocês estão vendo que o resultado não é a segunda fase? O resultado não é a terceira fase? O resultado é a quarta fase, tá? E muitas vezes a gente quer acelerar esse processo, mas tudo vai acontecer do jeito que precisa acontecer, né?
E aí, o que eu quero deixar claro aqui, gente, para vocês, que desistir, ele faz o problema durar para sempre. Quando a gente desiste, o problema ele vai durar para sempre. Agora, quando a gente persiste, a gente faz o problema ter um prazo para acabar. Não é verdade? Quando você tem um problema e você desiste desse problema, esse problema vai perdurar, às vezes, pela vida toda. Agora, quando não, eu preciso persistir nisso aqui, eu preciso perseverar nisso aqui, eu vou resolver, eu vou colocar um prazo para aquilo acabar, né? E aí, a Diri quer falar aqui para vocês sobre alguns hábitos de quem persevera. Gente do céu. Quais são os hábitos de pessoas que perseveram? Será que eu estou tendo esse tipo de hábito? Será que eu estou sendo esse tipo de pessoa? Então, assim, um dos primeiros hábitos que eu quero falar aqui para vocês é aquela pessoa que aprende sempre. Se você quer prosperar e crescer dentro do seu negócio Mary Kay, você precisa colocar um tempo para poder estudar. É muito difícil a gente conseguir crescer em algo que eu não coloco um pouco de tempo para poder aprender. Vocês não concordam comigo? Tanto, gente, que para eu ser uma psicóloga, eu tive que estudar 5 anos. E ainda a gente sai sem ter, meio que você fala assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Então, o que você precisa entender? Se eu preciso perseverar dentro do meu negócio Mary Kay, eu preciso aprender mais sobre o meu negócio Mary Kay. Segundo ponto, não se compare. Nade na sua raia. Foque em você. Entra no seu histórico de pedido. Olha lá todas as suas pontuações. Vê o quanto que você faturou. No mês em que eu mais faturei, o que eu fiz? Eu trabalhei nesse mês. Anota no caderninho. Eu fiz isso, isso, aquilo. Eu fiz isso, isso, isso. Pô, sou capaz de fazer de novo? Sou. Não sou capaz? Ai, não, consigo fazer um pouco menos. Mas eu consigo fazer isso porque eu já fiz uma vez. Entra lá no seu histórico de pedido. Entra no seu histórico de iniciação. Nesse mês eu fiz tantos inícios. O que eu fiz para iniciar tanto naquele mês? Sou capaz de fazer de novo? Talvez não tanto naquele volume, mas sou capaz, porque já fiz. Relembre, estude de novo. O que eu fiz? Como que era a minha entrevista de iniciação? Consigo melhorar essa entrevista de iniciação? Não se compare. Você é boa. Você só precisa acreditar mais em você, ousar mais em você. Comemore pequenas vitórias. A pessoa que é perseverante não é aquela pessoa que só comemora grandes conquistas. É aquela pessoa, gente, que comemora um banho quente. Quantas vezes eu agradeço, gente, pela minha água quente que cai de chuveiro. Ontem à noite estava tomando banho, eu agradeci tanto a Deus, eu falei, ai, Senhor, obrigada por esse momento, como que está sendo bom tomar banho nessa aguinha quente. Pequenas coisas do dia a dia. Tudo, gente, pessoa perseverante, ela sabe comemorar pequenas vitórias. E entende que consistência vence intensidade. Tá? Consistência vence intensidade. Às vezes a gente acha que nossa, eu tenho que colocar a intensidade, eu tenho que não sei o quê. Isso não cabe muitas vezes na realidade de nós aqui, nós que estamos assistindo a reunião. Porque a gente tem outras tarefas, a gente tem outras obrigações. Vale muito mais a pena eu ser consistente do que eu colocar toda a minha intensidade em uma coisa, porque vai me cansar. Às vezes não só cansar, mas vai te desanimar. Porque aí você vai olhar e vai falar assim, cara, eu não consigo ser intenso assim. Ou seja, Mary Kay, não dá certo para mim. Não é isso. Seja consistente naquilo que você for fazer, tá? Não espere a motivação, que vocês já estão cansadas de ouvir aqui, nem preciso ficar falando muito, né? E trabalhe sempre, gente, a divulgação todos os dias. Por quê? Porque quando você divulga todos os dias, você está sendo lembrada todos os dias, você está sendo observada todos os dias. Divulgue todos os dias. A gente deixa tudo mascaradinho ali,
tudo bonitinho para vocês, é só copiar e colar. Mas também vocês podem fazer as suas próprias publicações. Fer, estou me arrumando para ir para o serviço. Já se arruma ali, passa uma maquiaginha, joga o vídeo, joga o link da loja de vocês, ou joga o link do WhatsApp de vocês. São pequenos hábitos que vão fazer vocês se tornarem pessoas mais perseverantes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E aí, o que eu quero dizer para vocês, gente? O sucesso, ele não pertence a quem nunca caiu. Ele pertence a quem decidiu se levantar mais uma vez. É sobre isso. A gente vai cair inúmeras vezes. Mas quem decide se vai se levantar do chão ou não, somos nós. E não importa quantas vezes você vai se levantar, gente. Não importa. Nossa, Fer, cair mais uma vez, cair mais... Não tem problema, não importa. O importa é se você vai se levantar do chão ou não. Porque eu sempre falo assim, quantas vezes eu recorri à minha diretora nacional. Na Marquei, a gente tem alguém por nós. Alguém que vai olhar em você e vai falar assim, olha, fulana, o que você acha de melhorar isso, isso, aquilo? Você é capaz. Acredita em você. Porque quantas vezes a gente olha no nosso redor e a pessoa fala assim, desiste mesmo. Para que você está fazendo isso? Para de fazer isso. Você não está cansada? Para de fazer isso. Sabe aquela pessoa que, assim, que é mais confortável para ela confirmar aquilo que você está falando? Do que, às vezes, te dar uma saída melhor? Sabe aquela amiga ou aquela conhecida, né? Porque normalmente amigo não faz isso, né? Mas aquela pessoa que às vezes você acaba desabafando e a pessoa fala assim, faz isso mesmo. Para que fazer isso? Desiste disso, para com isso. Porque a pessoa fala às vezes o que você quer ouvir e muitas vezes o que você quer ouvir não é aquilo que vai te permitir crescer, florescer, conquistar seus sonhos, tá? Então, talvez hoje você esteja vivendo exatamente o momento que muitas pessoas desistem. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente o momento que faz muitas pessoas desistirem. Mas também pode ser o momento que vai fazer você se construir uma mulher de muito sucesso. Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês, gente? Não deixe um dia difícil destruir um sonho que Deus já colocou no seu coração. Continue. Lembra lá no início? Não, bata a porta. Continue batendo. Não vá embora. Persista. A gente nunca sabe o que vai vir depois da nossa persistência, mas a gente vai sentir um alívio muito grande por ter feito aquilo que a gente precisava fazer, tá? E aí, calma aí, tá, gente? Que agora eu vou ter que pegar alguém que ele começou a chorar. Fiquem aí, continuem aí. Vocês vão ver o gordo, como ele tá grande. Oi, Tutu. O Kiki. Cadê o Kiki? Vamos pôr uma cabeça. Oi, Tutu. Cadê a Tutu, mamãe? Vamos. Vamos lá falar oi pra mim? Vamos. Olha só quem chegou. Olha lá. Fala oi. Oi, meninas. Fala oi. Fala oi, meninas. Eu tô com a minha mamãe. Meninas, e para a gente finalizar, né? Chegando aqui no final, quero abrir também para a Thaís, para a Amanda falar, a Raquel, se vocês quiserem falar também. Que nós, né, que Deus venha colocar no nosso coração mais perseverança e que a gente aprenda a ser mais perseverante nas coisas que nós colocarmos para fazer, né? Que a gente tenha, assim, esse sentimento de perseverança, que é um sentimento tão nobre.
E é isso. Vocês estão vendo, né, gente? Ó. E é isso. E é isso. Meninas, querem falar alguma coisa? Thaís, Amandinha? Aqui, ó. Aqui. Tó. Mexe aqui. Gente, vocês estão achando o quê? Fala oi, então, para elas. Fala oi. Fala oi. Tá fechado o microfone, Thaís. É o Guigui. Assim nasce um engenheiro de software. Minha filha. É isso aqui, ó. Ó, cheguei nessa fase, tá? A fase das birras, ó. Quer cuidar do irmão pra mãe finalizar aqui? Fer, mas é isso aí. Eu não tenho mais nada para complementar, não. Amandinha, quer complementar? O microfone tá desligado, Amanda. Me te amo, uma bebinha. Se você é minha gatinha. Não, foi tudo perfeito, Fer. Meninas, então é isso. Quero também parabenizar a todas as consultoras, né, que participaram dos nossos encontros. Isso aqui, igual falei, não é um adeus, nossa, nunca mais vai ter. A gente vai pensar em um novo projeto para nós iniciarmos, tá? Gente, a gente vai pensar em um novo projeto para a gente iniciar. E vai dar tudo certo, né? A Thaís, a gente vai ter esse projeto das mentorias que nós vamos trabalhar. E é isso, minhas gatas. Depois eu mando lá e a gente vai conversando melhor. Vamos tirar uma fotinha? Oi, meu amor, bem, mamãe. Quem tá sem filho, por favor, tira foto. Olha lá. Aqui, o que a mamãe achou. Olha. Vamos lá. Vai, tira a foto. 3, 2, 1. Aê! Tá aí. Vamos lá. 3, 2, 1. Gente, não tá dando certo. Vamos de novo. 3, 2, 1. Agora foi. Foi? Você estava apertando o botão errado. É. Meninas, mas é sobre isso, gente. Deus abençoe vocês, que o sábado de vocês seja abençoado, tá bom? E vamos que vamos, né? Temos aí alguns dias para a gente encerrar esse mês. Vamos fechar aí com chave de ouro. Um beijo. Tchau, tchau.